Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16a. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para sua vinha. Tendo ajustado com os operários um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Eles foram, saiu outra vez cerca da 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. Cerca da 10ª saiu e encontrou outros que estavam sem fazer nada, e disse-lhes: Por que estáis aqui todo dia sem trabalhar? Eles responderam: Porque ninguém nos assalariou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado os que tinham ido à hora 10ª, recebeu cada um o seu dinheiro. Chegando também os primeiros, julgaram que havia de receber mais, porém, também eles receberam um dinheiro cada um. Mas, ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes conosco, que suportamos o peso do dia e do calor? Porém, ele, respondendo a um deles, disse: Amigo, eu não te faço injustiça. Não ajuste tu comigo um dinheiro? Não ajuntastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar também a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer dos meus bens o que quero? Porventura vês com maus olhos o que eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E os primeiros serão os últimos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a parábola que Jesus nos apresenta é uma parábola que traz para nós o reino do céu, que é semelhante a um pai de família que sai a contratar os operários para a vinha. Assim, queridos irmãos, é um encontro que temos com Deus diante do nosso dia, diante da nossa vida, buscando sempre manifestar o querer de Deus na nossa vida. Quando nós nos encontramos com Deus e aderimos a dar uma resposta de fé, nós vamos diante de Deus, justamos com Ele diante da nossa vida, diante daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas nós temos um relacionamento com Deus, nós e Deus. A partir do momento que eu começo a olhar o que o outro irmão está fazendo, o que o outro irmão vai fazer, eu começo a julgar dentro do meu coração. Assim também, queridos irmãos, me veio muito forte para nós o nosso servir em casa, o nosso servir na igreja, o nosso caminhar com o Senhor aqui para o reino de Deus, no momento que nós seremos ajustados contas, que nós vamos receber o nosso salário, que é a nossa vida, que é a eternidade. Então, eu vou ficar olhando o que o meu irmão está fazendo, sendo que Deus nos dá vários caminhos, né? Se o meu irmão estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou lá e falo direto com ele. Mas a questão aqui, Deus, ele convida para a salvação. Então, quantas pessoas às vezes você vê, eu já escutei muito isso. Às vezes a pessoa fez um acampamento, fez um retiro, e aquela pessoa se coloca no mesmo instante a ir servir, porque ela está querendo mudança na vida, querendo servir a Deus, e ela se coloca lá. E naquele momento, o sacerdote coloca no pastoral, coloca fazer uma leitura, né? E aquela pessoa se interage ali na comunidade, porque ela estava ali ociosa. O que é uma pessoa ociosa? Aqui vai dizer a ociosidade, sem ocupação, sem fazer nada, ou faz as coisas sem vontade, preguiçosa. Então, assim, aquela pessoa que está ali sem fazer nada, mas de repente ela ouve um chamado, ela escuta a voz de Deus e Deus convida
e essa pessoa dá uma resposta de fé, essa pessoa se coloca a servir. Sabe, irmãos, eu já vi gente reclamando assim. Ah, por que chama fulano para ir em tal movimento, chama fulano para estar em tal lugar. Mas você já parou para perceber que tem uma coisa muito engraçada acontecendo, que Satanás tem dado risada do julgamento nosso? É quando os bons, que se acham bons, não vão servir. E começa a julgar aquele irmão que está lá lutando, que se ofereceu. Por quê? Porque a partir do momento que chamou, ele se sentiu digno e foi. Ele deu uma resposta de fé, ele foi atuante, ele se colocou à disposição, por mais que a situação dele seja precária, ele está lutando para a mudança de vida, e a partir desse momento começou a ter um julgamento, né? Então, no coração. E esse julgamento que é muito importante a gente adentrar nele. Cuida da sua vida, cuida da sua fé, cuida do seu mover. Se está incomodando que esse irmão está fazendo algo de errado ainda na vida particular e está servindo, fale até com ele, mas não julgue o servir. Faça a tua parte, porque neste momento, se você fazer a tua parte, você não vai julgar. O meu coração falou muito forte hoje. Pare de julgar e faça a tua parte. Pare de julgar e trabalhe na vinha. Pare de julgar e se coloque à disposição, porque o nosso Senhor, ele vai estar lá diante, porque ele é justo e ele vai pagar o que ele prometeu. Se esse irmão entrou na vinha no último minuto, como ladrão, lá na cruz, ele, do ato de fé, ele se colocou com a sua pequenez, mas ele pedindo perdão, e ele se colocou diante de Deus, é ele Deus. Não sou eu que vou julgar. Aí quantas pessoas começam a julgar os outros, começam a condenar, dizer que fulano vai para o inferno, não sei quem vai para não sei... Meu irmão, você quer... Eu sempre costumo dizer assim, você vê algo de errado dentro da igreja, você vê algo de errado dentro da tua casa, faça a tua parte, dê bons exemplos, como nós ouvimos hoje, né? Dar bons exemplos. Faça as coisas acontecer. Não fique só em palavras, em murmurações. Age. Vai trabalhar na vinha. Para de ser preguiçoso. Para de ficar... A preguiça espiritual só fica condenando os outros, falando mal dos outros, mas não participa, né? Ah, eu não vou lá por causa disso, aquilo. Não, você não vai porque você não quer. Não é porque o fulano está lá, porque você está indo por Jesus, não é pelo ciclano e pelo fulano. Eu estou indo servir a Deus, eu estou indo para... Se eu sou um homem de Deus, eu quero salvar almas, é lá que eu tenho que estar. Mas sem julgamento, dando bons exemplos, dando um bom caminho, ajudando o irmão. Se ele estiver errado, fale com ele. Mostre o caminho da verdade, mas para o irmão, e pare de condenar a obra, pare de condenar a vinha, pare de querer ser Deus, tomar o lugar de Deus, querer julgar. Receba a tua parte, meu irmão. Aquilo que você combinou com o Senhor, dando o teu melhor, buscando os teus afazeres. Coloca a mão no teu coração agora. E o que o texto me leva a dizer a Deus agora? Senhor, tire toda a preguiça espiritual, tire todo o comodismo, dai-me, Senhor, a disposição para servir, dai-me a dedicação, Senhor, assim na minha casa, na minha família, no servir da igreja, no servir da tua vinha, para nós chegarmos ao céu. Xandalai, ali, levanta a tua mão, irmão, e derrama, Senhor, essa graça no coração de cada um de nós. Vai tirando todo o julgamento e vai dando-nos a graça, Senhor, de trabalhar com dedicação, de trabalhar com vontade, de servir com vontade, servir a Ti, meu Deus, e servir ao próximo. Xandalai, ali, Xandalai, alamai, ali, as murmurações. Vai tirando, Senhor, toda a murmuração do meio de nós, toda a murmuração no servir, toda a murmuração, Senhor, diante da tua casa. Xandalai, ali. Sabe, irmão, o Senhor me coloca assim que tem pessoas que só sabem julgar. Você já viu aquela pessoa que adora julgar a igreja, ama ser Deus aqui na terra, mas o seu agir, o seu proceder, a pessoa não consegue olhar. Você já viu aquela palavrinha chamada orgulho? Junto com a soberba, junto com a ignorância, é um coração endurecido. É um coração que precisa ser lapidado neste dia, diante desta palavra, diante deste mover. Liberta, Senhor, de todo o orgulho, de todo se auto-ser,
se autopromover, pessoas que buscam até a mídia. Você já vê pessoas que vivem falando mal da igreja, vivem falando mal do Papa, vivem falando mal disso, falando mal daquilo, mas o seu mundinho é dentro da sua casa, o seu mundinho é dentro do seu eu. E ai se alguém falar mal de mim, ai se alguém achar um defeito em mim. Você já viu essas pessoas assim? É neste mover, meu irmão, que nós precisamos parar e compreender que o inferno vai estar cheio de pessoas orgulhosas, porque Satanás, pelo orgulho, ele foi derrubado, porque ele queria questionar Deus. Não questione Deus, não questione, faça a tua parte, una-se a Deus, una seu amor, una-se a dedicação, liberte-se do pecado. De que forma? Olhando para dentro do nosso coração, olhando para dentro do meu servir. Tira, Senhor, toda a preguiça espiritual do meio de nós. Obrigado, Senhor, que neste momento o nosso coração seja derramada a tua graça da mansidão, seja derramada a tua graça da obediência, seja derramada a graça do servir com disposição. Tire a ociosidade do meio de nós, tire toda a preguiça, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento. Dai-nos a graça neste dia, Senhor, de julgar menos e fazer mais. Julgar nada, né? E fazer mais. Mas que o nosso coração aprenda a julgar menos, que é o nada, e fazer mais, nos servir a Deus e nos servir ao próximo. Porque o nosso Senhor diz assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso